Boa tarde, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Vamos fazer um acordo? Moçambique e Portugal, Cabo Verde e Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Angola fazem parte desse time. Uma só ortografia, esse é o objetivo, visando o bem coletivo, a tarefa desafia. Escrita e fala não combinam, andam sempre distantes, para povos tão falantes, uma solução imaginam. O acadêmico Bechara recomenda a consulta ao Volpe. O vocabulário é forte e ajuda nesta seara. Como vocês podem perceber, hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo falando sobre acordo ortográfico. Acordo ortográfico é uma situação difícil de ser concretizada, porque, como vocês podem ter observado, a fala e a escrita não andam sempre de mãos dadas. E a outra dificuldade grande também nesse acordo é porque as letras não correspondem exatamente aos fonemas. Daí a dificuldade em se fazer um acordo que abranja toda a questão fonética e a questão sintática também. Vamos ver a nossa continuidade então, referente ao acordo ortográfico. Agora nós vamos para proparoxítonas ou chamadas esdrúxulas. Essa é muito fácil, muito fácil. Como são palavras, como nós já dissemos em vídeos anteriores, muito exóticas, muito raras, tanto que são chamadas de esdrúxulas, vamos acentuar todas, porque são palavras raras. Se vocês contarem as palavras que vocês conhecem proparoxítonas, só para recordar, proparoxítonas são aquelas palavras em que o acento tônico recai na antepenúltima sílaba. Exemplo, lâmpada, público, quadrilátero, quilômetro, paralelepípedo, que a gente até brinca com as crianças, partiríamos, sentiríamos, gostaríamos. Todas essas palavras são proparoxítonas, são palavras raras. Como são palavras raras, pela lógica nós vamos acentuar todas. Isso não mudou do acordo para cá. Então continuamos acentuando todas as proparoxítonas. Mesmo porque, se nós não acentuarmos, nós podemos correr o risco de confundir, por exemplo, fabrica, que é o verbo, com fábrica, que é o lugar onde se fabricam utensílios e produtos. Não vamos confiar sempre no nosso corretor ortográfico do computador, que, como nós já dissemos, ele não identifica entre fabrica e fábrica. Nós que fazemos essa identificação, o computador não identifica. Se vocês puserem fabrica sem acento, ele vai considerar como certa. Se vocês colocarem fábrica com acento, ele também vai considerar como certa. Dependendo do contexto, essa palavra pode acabar gerando uma confusão. Vamos em frente? Então, só para frisar bem, proparoxítonas. Vamos continuar acentuando todas. Encontros vocálicos. Aqui a situação já muda um pouco. Acento agudo no I e U tônicos das palavras oxítonas ou paroxítonas somente se forem hiatos sozinhos na sílaba ou com S e se não estiverem antes de NH nem depois de ditongo crescente. Parece uma fórmula química, matemática, isso tudo que eu disse. Vamos simplificar. Em que situações nós vamos acentuar? País, por exemplo, nós temos aqui, temos o ditongo, não tem NH, então vamos acentuar. País, portanto, vamos acentuar, mesmo porque, se nós não acentuarmos, vai virar outra palavra, vai virar paz, que é muito diferente de país. Perceberam a importância do acento? Parece um sinalzinho bobo, mas faz toda a diferença. Vamos ver viúva. Viúva, mesma situação. Tem o ditongo, não tem NH, então vamos acentuar. Viúva, mesmo porque, se não acentuar, fica viúva. Viúva. Saúva, mesma situação. Ditongo, vamos acentuar. Cair. Se não acentuarmos, o que vai acontecer? Vamos mudar de tempo verbal. Em vez de cair, que é ontem eu caí, vai mudar para cai. Ele cai, já no presente. Aqui, portanto, cair,
vamos acentuar por causa do ditongo. Aí, mesma situação, se não acentuarmos, vira outra palavra, vira ai. Caída, acentuamos. Saída, também acentuamos. Faísca, acentuamos. Saía, olha aqui outra que vira outra palavra. Se não colocar acento em saía, vira saia. Que pode ser tanto a peça do vestuário feminino, como pode ser uma ordem. Saia, saia daqui. Perceberam como isso pode ser grave dependendo do contexto? Eu estou falando, eu quero dizer saía. Se eu não coloco acento, fica saia. Perceberam? Então, como temos um ditongo aqui, vamos acentuar. Atrair lá. Aqui nós percebemos que é o verbo flexionado que perdeu o R. Quando ele perde o R e vai se juntar ao lá, nós vamos colocar o acento também. Atrair lá. Possuí-lo. Mesma situação. Destruí-los. Nas palavras paú, ruim, essa ruim merece uma atenção toda especial. Contribuinte, trair e juiz não recebem acento. Por quê? Não foi usado acento agudo, pois o i e o não estão sozinhos na sílaba. Eles estão acompanhados por outra letra. Por isso, por outra letra dentro da sílaba. Por isso que eles não recebem acento. Agora, por que as pessoas querem pronunciar a palavra ruim como se ela tivesse acento? Daí a afirmação do acadêmico Bechara dizendo que o acento não garante a pronúncia. Essa é uma afirmação do acadêmico Bechara e ele tem toda a razão. Nós temos que concordar com ele, porque olha, a palavra não tem acento e as pessoas, grande parte das pessoas pronunciam como se ela tivesse acento. Ruim, a força vai toda no i, ruim, e não no u, ruim, porque não tem acento, é ruim. Mas as pessoas querem pronunciar dessa forma, não há o que fazer. Contribuinte, trair, juiz. Agora, vamos ver essas aqui. Campainha, olha o NH aqui, campainha. O que diz a regra, quando tem NH, não acentuamos. Rainha, moinho, sem acento I por causa do NH. Agora, as palavras que antes do acordo ortográfico levaram acento, não tem mais sentido acentuar essas palavras, como feiura, baiuca, boiuno, não recebe mais acento. Está mantido o acento agudo no I e o tônicos das oxítonas, quando precedidas de ditongo. São duas palavras muito diferentes, que é o Piauí e Tuiuiu, que é uma ave lá do Pantanal. Então nós vamos acentuar essas duas palavras, é simples. Se assim nós aceitarmos, dói menos. Aceitem que dói menos. Então vamos acentuar Piauí e vamos acentuar Tuiuiu. Não se usa mais acento agudo no U das sequências verbais de gue, gui, que e qui. São palavras tão difíceis de serem encontradas na nossa fala do dia a dia, que essas não vamos ter muito problemas com elas não. É o caso de argui, que no passado tinha um acento no U, para diferenciar, argui, arguis, averigui, averiguis, obliquui e obliquis. Como vocês podem observar, não são palavras do nosso dia a dia. Mas essas palavras nós vamos pronunciar sempre como se tivesse com esse U mais forte. Então, argui, arguis e assim por diante. Alteração no uso do trema. Essa também é muito fácil guardar. Não vamos mais usar trema em nenhuma palavra, com exceção dos nomes estrangeiros como Miller e dos seus derivados, milleriano. Eu coloquei aqui também a nossa Bündchen, Gisele Bündchen, e Bündcheniana, imaginando que tem aí uma teoria Bündcheniana. Nós vamos usar o trema no U de Bündchen ou de Bündcheniana. Tudo bem? Vou passar para cá agora. Tudo bem, produção? Estou bem aqui nessa posição? Tudo ok. Tudo ok. Então vamos em frente.
Normas para o uso do hífen. Agora sim nós vamos entrar numa parte que causa algum desconforto, mas vocês vão perceber que mesmo na questão do hífen existe toda uma lógica para nós deixarmos de acentuar, de hifenizar algumas palavras, porque elas simplesmente não necessitam de hífen. Outras nós vamos continuar hifenizando, vocês vão verificar. 3 situações: compostos, locuções e encadeamentos vocabulares, formações por prefixação, lembram lá como se formam as palavras? Recomposição e sufixação e formas pronominais. Vamos ver cada um desses mais detalhadamente. Compostos, locuções e encadeamentos vocabulares. Unidades que mantêm sua autonomia quando separadas. Vamos ver, por exemplo, ano-luz. Ano-luz. Essa palavra, se nós separarmos as duas, ano faz todo sentido para nós e luz também faz. Quando nós juntamos as duas palavras, são duas palavras que eram autônomas, mas para falar uma outra, para formar uma outra ideia, nós vamos usar o hífen, porque elas mantêm a sua autonomia quando separadas. Perceberam? Então, sempre que elas mantiverem a autonomia separadas, quando se juntarem para formar uma nova ideia, vamos usar hífen. Aqui, arco-íris, também com hífen, mantém autonomia, arco e íris, médico cirurgião, decreto lei, tenente coronel, tio avô, norte-americano, guarda noturno, azul claro, segunda-feira, e logicamente vai servir para terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Todas elas com usando o hífen. Diferente, por exemplo, de fim de semana. Fim de semana não precisa usar hífen. Sabe por quê? Porque o de já faz essa partícula de união entre o fim e entre a semana. Fim de semana. Sempre que tiver a preposição de entre duas palavras, não vamos usar hífen. Como mão de obra, por exemplo. Podem lembrar todas as palavras que vocês quiserem, que tenham o de fazendo essa união, não vamos usar hífen. Vamos ver aqui. Agora, guarda-chuva, sim, mantém autonomia. Furabolo, sim. Palavras compostas por justaposição, que perderam autonomia sem hífen. Existem algumas que realmente perderam sentido. Aí não vamos usar mais o hífen. Girassol, por exemplo, vai ser com 2 S, senão fica girasol. Manda-chuva, pontapé, paraquedas e derivado paraquedista, passatempo. Essas palavras perderam autonomia e aí vão ser usadas junto. Sempre que tiver dúvida, o que nós vamos fazer? Vamos consultar o Volpe. Muito bem. Teve dúvida? Consultem o Volpe. O que é o Volpe? É o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. É um dicionário? Não, não é um dicionário. Por quê? Porque ele só vai listar as palavras e mostrar como elas são escritas. Então nós vamos fazer uma consulta rápida no Volpe e vamos verificar que passatempo, girassol, manda-chuva são escritas juntas, sem hífen. Tudo bem? Dúvida? Consultem o Volpe, ele está disponível no seu celular, pode baixar na Academia Brasileira de Letras, ele funciona inclusive offline. Mesmo que você não estiver conectado em nenhuma rede, consulte o Volpe, é a melhor ferramenta que tem para tirar dúvidas sobre se a palavra tem hífen, se não tem, como ela é escrita. Prosseguindo, topônimos iniciados pelos adjetivos. O que é um topônimo? É um nome que designa um lugar. Vamos ver alguns deles? Topônimos iniciados pelos adjetivos grão e grã, ou ainda se houver artigo entre seus elementos. Por exemplo, Grão-Pará, Grã-Bretanha, todas com hífen. Passa Quatro, cidade de Minas, também com hífen. Baía de Todos os Santos, também com hífen. Trás-os-Montes, uma localidade lá de Portugal, todas com hífen. Sem hífen, porém, para América do Sul, Belo Horizonte, São Paulo, todos esses outros topônimos não recebem hífen. Dúvida? Consulte o Volpe. Muito bem.
Exceção, Guiné-Bissau, que é um dos países lusófonos que são signatários do Acordo Ortográfico de 1990. Guiné-Bissau, portanto, com acento. Espécies botânicas e zoológicas. Essa também é fácil. Por quê? Couve-flor é uma espécie botânica. Erva doce. Louva-a-Deus é uma espécie zoológica. É um animal pequenininho. Louva-a-Deus, sempre com hífen. Bem-me-quer, da botânica. Bem-te-vi, da zoologia, sempre com hífen. Sempre com hífen. Advérbios, bem ou mal, primeiro elemento, e por qualquer palavra iniciada por vogal ou H, no segundo elemento. Vamos ver alguns exemplos? Bem-aventurado, sempre com hífen. Sabe por que usar hífen nesse caso aqui? Porque se nós não colocarmos o hífen, nós vamos perder a essência do bem e vamos pronunciar bem-aventurado. Bem-aventurado, muda a essência da palavra. Por isso que é importante, é essencial usar o hífen para bem-aventurado, bem-estar. Já imaginaram bem-estar? Sem o hífen fica bem-estar. Bem-estar. Bem-humorado, como inicia com H, vamos colocar o hífen. Mal-afortunado, mal-estar. Entretanto, bem-criado, que se opõe a mal-criado, o bem-criado será com hífen. Já o mal-criado será sem hífen. Bem-nascido com hífen, mal-nascido sem hífen. Bem-visto e mal-visto também se opõem, um com hífen, outro sem hífen. Bem-feitor e bem-feito, tudo junto sem hífen. É importante frisar também, vou passar para cá, é importante frisar também que todas essas modificações que são feitas é na tentativa de unificar o que é bastante difícil de ser unificado, conforme vocês viram naquele poema inicial. Porque língua falada e língua escrita andam sempre muito afastadas, muito distantes. Palavras como menino, por exemplo, aqui para algumas pessoas pronunciam menino, talvez no sul do nosso país aqui, mas nós aqui em São Paulo falamos menino, como se fosse com i e u no final. E todos nós nos entendemos, eles falando menino e nós falando menino. Perceberam? Então é bastante difícil fazer com que haja essa unificação por causa dessa distância que existe entre a língua falada e a língua escrita. Eu vou apagar aqui um pouco para deixar mais claro o que eu estou dizendo para vocês. Para nós termos essa unificação, nós teremos que ter a quantidade de fonemas correspondente à quantidade de letras. Por exemplo, na palavra casa. Casa tem quantas letras? Casa tem 4 letras. E a representação fonética dessa palavra? Aqui vai dar certo. Aqui deu certo. São 4 letras e 4 fonemas. Mas numa palavra como nascimento, por exemplo. Nascimento. Essa é a quantidade de letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 letras. E quantos fonemas tem a palavra nascimento? Não se assusta, essa é a representação fonética da palavra nascimento. Quantos fonemas tem nascimento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 9 letras e são 7 fonemas. Perceberam essa dificuldade de fazer com que a nossa fala
caminhe junta com a... essa é a maior dificuldade, talvez, de gramáticos, de lexicógrafos, do pessoal da academia, para tentar fazer com que esse acordo realmente unifique. Mas nós sempre vamos consultar, como eu já frisei, o VOLPE, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Esse vai ser o nosso instrumento de consulta, é o meu instrumento de consulta diário. Eu tenho dúvidas? Vou para o VOLPE, consulto. Por quê? Porque os próprios acadêmicos recomendam que se faça essa consulta ao vocabulário ortográfico. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Essa aula ainda vai ter mais uma sequência rápida para nós finalizarmos a questão do acordo ortográfico. Hoje é domingo, espero que vocês fiquem bem, que vocês continuem acompanhando nossos vídeos, possam continuar se inscrevendo no nosso canal, curtindo nossos vídeos e se inscrevendo, curtindo os vídeos e também tocando no sininho para que vocês possam receber as notificações. Professor, sim. Essa indicação dessa aula foi da Mila, né? Exato, muito obrigado pela lembrança, Elide. Sim, essa ideia, essa proposta foi da nossa colega, a educadora Mila Brasil. Muito obrigado, Mila, por essa oportunidade que você me deu de enriquecer meus conhecimentos, nossos conhecimentos e compartilhar com vocês as dúvidas que eu também tenho, porque é nesse crescimento, nessa busca que nós vamos conseguir crescer, todos nós juntos. Muito obrigado, Mila. Muito obrigado a todos vocês. Tenham um excelente domingo e que fiquem todos com Deus. Muito obrigado.